Livro Segredos do Lugar Secreto. O segredo da coleta do maná. Quando você estiver desesperado por Deus, ficará dependente do poder de sustentação diário de sua palavra. Sua fonte de sobrevivência será o seu maná diário. Alimentar-se da palavra de Deus. Sabemos que a validade do maná no deserto era de apenas um dia. Se você guardar para o dia seguinte, ele apodreceria. Êxodo 16, do 12 ao 31. Ainda é verdade que a alimentação feita ontem da palavra não nos sustenta hoje. E uma das principais funções do lugar secreto é fornecer alimento fresco da palavra de Deus todos os dias. Provérbios 16, 26 diz: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e a sua fome o impulsiona. É na nossa fome pela palavra de Deus que nos impulsiona ao lugar secreto, quando estamos espiritualmente famintos. Somos energizados pela palavra. A ausência de fome é um sinal de perigo. Quando alguém está doente, geralmente o primeiro sintoma que aparece é a perda de apetite. Aqueles que perdem o apetite espiritual precisam de um exame médico, espiritualmente falando. Seria um pecado cancerígeno, destrutivo à vitalidade espiritual? Se aplica ao estado carnal, também se aplica ao espiritual. Há uma grande chance do nosso apetite espiritual ser restaurado se bebermos bastante água, o Espírito Santo, descansarmos adequadamente, parar de fazer nossos próprios trabalhos, nos exercitarmos na palavra e evitarmos comida que não são saudáveis, péssimas substituições. Então, a fome espiritual é absolutamente essencial para a saúde espiritual, porque sem ela não seremos motivados a nos alimentar do maná da palavra de Deus. É essencialmente importante que cada um de nós aprenda como coletar o maná para si. Aqueles que consideram o sermão de domingo de manhã como uma única fonte de nutrição, certamente se tornarão esqueletos espirituais. Deus nunca planejou que vivêssemos da vida secreta do nosso pastor. Ele quer que descobramos por nós mesmos a emoção vitalizadora de nos alimentarmos diretamente de sua palavra. Quando você aprender a se alimentar da palavra, deixará de ficar chateado porque o sermão do domingo não se aplica à sua vida. Ele deixará de ser sua única fonte de alimento e vida. Se algo no sermão o alimentar, você poderá considerar como um bônus, mas não dependerá mais das outras pessoas para lhe darem leite, porque terá aprendido a cortar o seu próprio bife. Muitas pessoas têm expectativas equivocadas sobre o que é culto de domingo de manhã. Elas procuram um lugar para serem ensinadas na palavra, para serem alimentadas, e um lugar para seus filhos serem ensinados e fortalecidos. Mas, geralmente, esperam receber um culto que Deus pretendia que recebesse no lugar secreto e no altar familiar. Eu chamo de altar familiar os momentos diários em que os pais ficam sentados com os filhos para instruí-los na palavra e orarem junto, de acordo com o mandamento das Escrituras. Quando depositamos expectativa mais alta no culto de domingo de manhã do que ele pode nos oferecer, podemos facilmente nos tornar críticos ou até mesmo cínicos em relação ao corpo de Cristo, uma doença que pode ser terminal e altamente contagiosa, especialmente para os nossos filhos. Não é difícil aprender a coletar o maná, apenas vai até ele e comece a coletar. Pegue a sua Bíblia e comece a trabalhar nisso. A Bíblia, a princípio você vai se sentir desajeitado, mas continue perseverando. Quanto mais você trabalhar na palavra, mais habituado se tornará a coletar a porção diária que satisfará a sua alma. A maneira que você perseverar, descobrirá que o Senhor designou o lugar secreto para satisfazer o seu coração. Pelo menos 3 maneiras que estão descritas a seguir. Alimentar-se da palavra, disse daquele que teme a Deus. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Salmos capítulo 1, 2, 3. À medida que meditamos e nos alimentamos da palavra de Deus, ficamos parecidos com as árvores que produzem fruto, porque temos nutrientes fluidos dentro de nós. Bebendo do Espírito, disse Jesus, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. João capítulo 4, 14. O Espírito Santo é uma água que nos ajuda a engolir o maná da palavra. A palavra deve ser sempre ingerida juntamente com a água do Espírito Santo.
cultivando um relacionamento de conhecimento com Deus. Hebreus 8:11 cita o Antigo Testamento. Ninguém mais ensinará seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus deseja conduzi-lo a um lugar oculto onde você desenvolverá sua própria e explosiva conexão com Ele, e passará a conhecê-lo de forma totalmente independente de qualquer outra pessoa. Ele deseja que você desenvolva a sua própria fórmula secreta de se comunicar com Ele e conhecê-lo. Nenhum homem poderá ensiná-lo a encontrar esse conhecimento e a se relacionar-se com Deus. O próprio Espírito Santo será seu professor. Tudo o que você precisa fazer é fechar a porta. As incríveis profundidades de comunicação que podemos encontrar no lugar secreto, sem mencionar a ingestão do delicioso alimento espiritual. A partir do momento em que encontramos essas coisas no lugar secreto e conduzimos nossa família nelas, as reuniões de domingo de manhã podem passar a desempenhar o seu devido papel em nossas vidas. Um lugar onde Deus é glorificado e ministrado, um lugar onde podemos incentivar e apoiar outras pessoas, um lugar onde a visão do nosso corpo coletivo é articulada, um lugar onde a nossa unidade é construída, um lugar onde é feita a oração em grupo, um lugar onde o jovem e o fraco são fortalecidos e encorajados, e um lugar onde os que buscam podem ser a chegar a Cristo. Apenas mais um pensamento rápido. Lembro-me dos dias quando eu, como pastor, compilava a palavra diariamente para obter material potencial para o sermão. Estava sempre em busca de verdades que alimentariam a minha congregação. Mas então, Deus me deteve e mudou a forma como eu vinha até a palavra. Agora leio a Bíblia somente para mim. Tenho tanta fome de Deus que todos os dias preciso ser sustentado pelo maná fresco da palavra. Se não obtenho meu maná para o dia, fico um pouco irritadiço. Agora coleto maná somente para mim. Mas veja outra coisa interessante que descobri. Quando compartilho com as pessoas o maná que me alimenta, ele também as alimenta. Na verdade, descobri que as outras pessoas precisam ficar muito mais alimentadas quando compartilho com elas o que primeiramente nos sustentou. O segredo é: aprenda a coletar o seu próprio maná. Então você terá algo para compartilhar com outras pessoas. Até o próximo capítulo.